Olá! Nesse dia que o Senhor já tem derramado graça e misericórdia abundantes sobre as nossas vidas, eu te convido a meditar num texto dos Evangelhos, texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 19. Eu não quero utilizar todo o versículo, mas apenas o finalzinho do versículo que faz a seguinte afirmação: porque eu vivo, vocês também viverão. Eu acho fantástico esse texto, porque em muitas passagens da Bíblia, Deus ilustra a fidelidade e o amor imutáveis que Ele dedica à sua igreja, selecionando, apontando objetos que são estáveis e duráveis aqui no nosso mundo material e que servem como ponte para olharmos para Deus. Um exemplo disso, vou citar apenas um, é o do Salmo 125, verso 2, quando ele diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Fantástico isso, não é mesmo? Porém, quando nós olhamos aqui para João capítulo 14, verso 19, é como se Cristo utilizasse um argumento diferente para ilustrar a sua própria natureza eterna. Porque aqui, nesse texto, por assim dizer, Cristo coloca a sua existência na existência dos seus filhos. Ele diz: porque eu vivo, vocês também viverão. Ou seja, a garantia da minha existência, a garantia da minha vida é a vida de Jesus, e Ele é eterno. Portanto, nós entendemos que a vida de Jesus é tudo o que pode existir entre nós e a ruína. Guarde isso. Me lembro aqui de uma canção de Luiz de Carvalho, com aquele vozeirão que cantava: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Coisa linda, não é mesmo? Aí rememorando os tempos antigos. A vida de Jesus, deixa eu repetir isso porque isso é muito importante. A vida de Jesus é tudo que existe entre nós e a ruína eterna. Cristo é a nossa segurança inviolável para a vida. Deixa eu te falar uma coisa: fontes de águas podem se secar, riachos podem deixar de existir, até o sol pode se apagar e deixar de iluminar a face da terra. Mas quem tem Jesus permanece para sempre. Há uma outra canção da minha infância que falava assim, ó: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Isso nos leva a refletir, isso nos leva a pensar, ainda mais nesses dias onde parece que é proibido pensar. Não, eu preciso olhar para um texto desse, eu preciso olhar para uma verdade e pensar a respeito disso. Eu preciso refletir nesse exato momento: será que a minha vida está escondida em Cristo, em Deus? Você que me assiste neste momento, pergunta é para você: será que a tua vida está escondida em Cristo, em Deus? Você conhece, você experimenta a bem-aventurança de uma união vital e viva com um Deus que é vivo, com um Salvador que é real e vivificante? É pertinente esta pergunta, porque em meio à instabilidade de sentimentos
que estão em constante mutação? Será que você pode dizer com humilde e alegre confiança as palavras do apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 da carta aos Gálatas, lá no verso de número 20, ele diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. São as palavras mais felizes que uma alma perdida e um mundo perdido podem ouvir. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. A vida espiritual do Filho de Deus está incorporada à vida do seu adorável Senhor, único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Mas para que a vida espiritual do cristão possa ser destruída, a onipotente vida de Jesus deve se tornar fraqueza e a imutabilidade dele deve se tornar mutável. E isso acontece. O apóstolo Paulo narra esse momento lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, quando ele diz assim que tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou até descer à mais baixa estatura do ser humano. Estamos falando aqui de altura, não estamos falando de classe, estamos falando da coisa mais insignificante do universo. Sem Jesus, a coisa mais insignificante do universo, que está condenada à perdição, o ser humano, eu e você. Mas quando nós estamos em Deus, em Cristo, isso é impossível de acontecer, porque Ele é a garantia da nossa vida e da nossa existência. É por isso que eu amo as palavras que Jesus deixou para nós nos evangelhos. E essa aqui é uma dessas palavras. Há uma outra ainda que Jesus deixou nos evangelhos para nós, que me deixa com um coração muito grato pelo fato de Jesus ter olhado por mim e para mim com graça e misericórdia. Está lá no capítulo 10, verso de número 28 do Evangelho de João. É uma passagem bíblica que encerra uma verdade que traz segurança e paz ao meu coração. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna e eles, aqueles que me seguem, jamais perecerão. Ele diz: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Portanto, a partir do Evangelho de João, capítulo 10, verso 28, podemos concluir aqui então o nosso pensamento sobre 7 verdades. Primeiro, temos uma relação de aliança com Deus. Segundo, somos propriedade particular de Deus. Terceiro, somos um povo convocado para anunciar as maravilhosas virtudes de Deus ao mundo. Ainda continuando nessas lições, nós aprendemos que, além disso, somos alvo do amor e do zelo de Deus. Continua. A morte, diz a palavra, não é o fim da existência humana, e nós viveremos na eternidade ao lado de Deus. Por quê? Porque ninguém pode nos arrancar do controle dele. O meu desejo, a minha oração, é que o Senhor te abençoe grandemente, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, selando esta verdade imutável na tua vida. Viva com sabedoria. Um forte abraço.